Nelson Tacas Ruivo, E quantos anos tem, Sr. Nelson? 84, Nasceu aqui já na aldeia de Torres? sempre 100% Torres, pode ser assim. Os seus pais e os seus avós já eram de Torres? Sim, era tudo na agricultura, Eram agricultores? sim, todos agricultores. Naquele tempo era um tempo, pronto, como a gente sabia, pobre, não é? Não havia quase comunicações, não havia nada. Além de haver poucas comunicações, aqui a aldeia também era pequena, com poucos movimentos. Recordo-me até propriamente da primeira vez que veio para aqui a luz, que chegou só aqui à casa do Sr. Cássio, aqui ao Pontão, e depois lá eu vivia lá num bairro lá embaixo. De meus pais éramos 4 irmãos, não, do rapaz e das raparigas. Os seus pais trabalhavam os dois no campo? Era no campo, bem entendido. Propriamente o meu pai de vez em quando tirava umas feiras, ou seja, dias fora, pois está claro. Eu propriamente depois, quando comecei, pronto, a coisar também, andava ao dia de fora, até depois de casado. Eu fiz a terceira, depois andei propriamente na quarta, mas naquela altura, como não era obrigado, andávamos lá por andar e a gente também tinha pouco a vontade de estudar, não é? Porque naquele tempo, pronto, era mais não se pensava em estudar, não é? E os meus pais também não eram assim muito abastados, não eram pobres. O que acontece é o seguinte, é que vamos sempre para a vida do campo. Isto até eu ir para o negócio. Até que idade é que começou a trabalhou na agricultura? Até a idade, eu até para o frente andei com o negócio e também fazia agricultura, porque depois de casado, meus pais entregaram a uma fazenda, meus sogros também, e propriamente fazíamos já a agricultura. Depois, quando passado aí 1 ano e meio, 2 anos, é que eu fui para o negócio, fui empregado. Mas também tinha tempo para brincar, ou tinha pouco tempo para brincar? Isso fomos olhar a brincar, naquele tempo pois não havia, antes de eu aprender a trabalhar, pronto, antes de ir ao dia de fora, ou a trabalhar, ajudava aos meus pais, pois está claro, até tenho uma passagem até muito importante, que propriamente eu vivia lá no bairro em baixo, meus pais, e surge o caso que não via alcatrão, não via nada, e apareceu aqui a primeira caminhonete em Torres. Quando apareceu a primeira caminhonete em Torres, eu e outros rapazes, éramos rapazolas pequenitos, nem tinha certeza se propriamente já andava na escola, acho que também já andava na escola. Apareceu a primeira caminhonete e a gente não tínhamos mais nada a fazer, porque éramos novos, e lá vamos nós atrás da caminhonete. Mas havia tanta poeira, que propriamente eu saio um bocadinho propriamente fora da poeira, vem o seu bicicleta, deu uma pancada, até lhe perdi a campainha. Pronto, isto na questão de passagens em pequenos. Depois temos outras passagens, que nós não tínhamos luz, não tínhamos nada. A luz, propriamente, quando veio para Torres, eu era pequeno, chegou aqui propriamente aqui à descida e parou. Meus pais propriamente não via luz, pronto, a gente quase não tínhamos luz propriamente, até nem estudávamos, porque já era assim mesmo, não é? Surge até o caso que, propriamente, o meu pai dava-se muito bem com o Sr. Professor Mendes, que era propriamente o que mandava em Anadia nos serviços municipalizados, que de facto punham propriamente, pronto, estendiam as linhas elétricas, ele é que ensinava. E surge o caso que nós não tínhamos à luz, havia ali 5 moradores e o meu pai propriamente-se muito bem lá com o professor, que ia lá fazer com os bois, ia lá fazer o quentalecozito. E havia também outra senhora que trabalhava lá, a ajudar a esposa do Sr. Dr. Mendes, a Sra. Maria Eugénia, e surge o caso que propriamente começaram a falar porque é que o bairro não tinha luz, e que aquela coisa toda. E propriamente o senhor professor Mendes lá disse, olha, não há luz porque há um senhor que não fala para mim. E era compadre propriamente, eram 5 casas que ali havia lá no bairro baixo, agora há muitas. E surge propriamente que o meu pai vem para casa e diz, teve a pensar e ver se convence o meu compadre, a ver se ele
Pois é, até que propriamente puxou-lhe essa atenção. Oh, compadre, digo o Sr. Doutor Mendes, e também já contou a Mana. A Mana era outra vizinha, que era filha da Sra. Cecília, que também ia lá ajudar, como acabei de dizer, ali a fazer limpeza à casa da Sra. Professora. Até que também ele fez a mesma observação, tipo, o pai vem para casa e surge o caso que vai ter com o Sr. Aires. E o Sr. Aires diz o quê? Não temos luz por minha culpa. O Sr. Dr. Mendes trabalhava em Cantanhede, ou ia dar aulas ao liceu em Cantanhede, propriamente o Sr. Aires vira-se para o meu pai, amanhã, vamos lá falar com o Sr. Mendes. Eles não se entendiam, mas o Sr. Aires, propriamente, pronto, o povo de Torres foi sempre muito unido, e como foi sempre muito unido, o Sr. Aires também quis lá ir falar. Foram lá propriamente, para dar não sei as conversas que eles tiveram, que o Sr. Dr. Mendes vira-se para ele, para o meu pai, para estejam cansados que eu vou tratar da luz. E foi daí que começou a luz lá para aquele bairro, que era um bairro tipo pobre, que eram todos pobres, era tudo pobres, não quer dizer que não tivessem os seus haveres, mas não havia dinheiro também naquele tempo, nem dinheiro havia, como se costuma dizer. Acontece que passado 2 ou 3 meses começaram a pôr os postos por aí fora. O Dr. Mendes deu logo seguimento. E ele disse, sei como o pai que chegou a casa e disse, olha, o Dr. Mendes disse-me, o Sr. Professor Mendes disse-me, dentro de pouco tempo vai a resolver o caso. Bem dito, bem feito. Propriamente como aqui em Torres somos uma aldeia muito unida, pronto, somos mesmo, como sendo quase uma família, quando souberam que propriamente a luz ia lá para baixo, até propriamente aqui em cima, também gostaram e ajudaram logo a colaborar, porque antigamente não havia máquinas para endireitar os postes, aquilo era tudo, punha umas cordas a ponta, a puxar e tal, para fora. Já talvez tivesse saído da escola quando isso aconteceu, porque eu recordo-me de propriamente, quando isso aconteceu depois de endireitar os postes, andávamos a endireitar os postes, não havia máquina, que fazia as balas, depois punhamos as cordas, depois não sai para fora. E acontece que no último poste eu já ajudei, e tenho um caso até muito importante, que fiz uma forçazinha, que daí nasceu uma hernia, que já fui operado 3 vezes à mesma hernia. Não havia os bailaricos? Nessa altura eu ainda não andava, né, nos bailaricos, mas já havia salões de baile já. Havia aqui um na Boutena, a gente propriamente ia lá aos domingos, quando havia, né, eram todos domingos. E o nosso entretenimento era propriamente ir aqui à Lagoa, às enguias, para a Lagoa, e quando vinham as primeiras chuvas, como vieram agora, quando as valas enchiam, propriamente ali a ir para a casa dos meus pais, propriamente havia ali um lago e havia uma regueira que ia sair à Lagoa. E as enguias vinham sair, gente com cesto e era assim o nosso entretenimento. Depois, quando já eu tinha mais um bocadinho de idade, íamos também propriamente aos pardais, e para os poços, e era aquela vida, pronto, uma vida, como bem dizer, naquele tempo era uma vida bonita, porque éramos novos, mas não havia nada. Não tínhamos dinheiro, também não tínhamos que comprar. Depois, aos meus 14 anos, havia aqui um senhor que era muito rico e, propriamente, a mãe desse senhor era irmã da minha avó. Eu tenho uma história que nasceram gêmeas, tiveram os primeiros filhos, passado 4 horas, passado ontem tiveram os primeiros filhos, com diferença de 4 horas. É a história. E depois, como era muito rico, ele disse, tens de vir para a minha casa. Pronto, vim para a casa dele, tinha 14 anos, aqui em Torres, era mesmo ali na curva, ali, mesmo em frente à capela, aquela casa muito alta, para a esquerda. Recordo que vim ganhar 1.700 escudos um ano, na agricultura. Eu ia com os bois, buscar mato, depois propriamente trazia pessoal, eu ia já com o pessoal também a par com os dias de fora, gostei muito por lá passar, que aprendi, porque eu até ali não sabia nada da agricultura nem nada, embora soubesse alguma coisa, mas não estava instruído, não estava, e propriamente gostei, como acabei de dizer, gostei muito por lá passar, e propriamente acabei um ano, depois tinha uma irmã mais velha que se tinha casado, e a senhora ofereceu logo ao meu pai para eu ficar mais um ano, que já me dava 6.000 euros. 6.000 escudos, aliás.
pronto, mas então o meu pai não me deixou, já não me deixou, porque tínhamos também muita fazenda, estava um bocadinho, talvez, um bocadinho desprezada, mas surge que depois, com a saída da minha irmã, tinha outra irmã nova que depois, mais tarde, foi para o Brasil, que ainda está lá no Brasil, e surge que nós começamos então a levar o que era nosso. Portanto, com o tempo que eu lhe andei, comecei a ver que de facto ele trazia pessoal e começamos também a tratar a nossa vida, aliás, os nossos haveres, a zelar as vinhas, a preparar, reconstruímos as vinhas e começamos, Era essencialmente depois desse, não fiquei, nesse ano a seguir em casa desse tal Pinto, que até propriamente o pai dele, que tinha casado com a irmã da minha avó, chamava-me sempre sobrinho, nem me chamava empregado nem nada, é tudo sobrinho. Surge que depois, como eu não fiquei sempre a vir para ele, trabalhar sempre segundas e terças de cada semana. E sempre acompanhar o pessoal de fora, que ele trazia muito pessoal de fora. Depois, mais tarde, mesmo antes de ir à tropa, já eu propriamente, é que eu e mais outro senhor, que também foi empregado dele, também cá em Torres, já faleceu há uns anos, é que éramos os que mais queridos deles para movimentar a vida do campo. Tanto a tesoura, como nos pós e tudo mais. E como acabei de dizer, até me casar. Ele depois até no meu casamento, foi padrinho do casamento. E depois, passado uns anos, passado ano e meio, então é que vou trabalhar com o negócio. E o que é que faziam, essencialmente nos seus terrenos? Era produção de vinho? É vinho e também tinha umas terrasitas de milho, onde se cultivava milho. Naquela altura era uma altura que não havia empregos, não havia nada, e mesmo nós também não estudávamos para empregos, não é? Com quantos anos se casou? Tinha quê? 20 e quê? Tinha 23. Aliás, ia fazer 23, já tinha vindo a tropa. Depois fui para a tropa, fui para Coimbra, depois chegámos a ir a manobras, jurámos bandeira, fomos a manobras para Santa Margarida. Depois vim para casa, quer dizer, viemos para Quartel, para Coimbra, depois eu fui para impedir de um capitão, aí propriamente, tenho a dizer a verdade, que passei uma tropa boa, porque só ia lá, ele ensinava-me, quando eu precisava ir para casa, eu vinha para casa, metia dispensas, e ele assinava e pronto, e acontece que passei uma tropa não foi muito rigorosa. E depois vem da tropa, foi quando propriamente quando houve aquela invasão das províncias, até me disseram que eu já estava o meu nome para ir para a Guiné, mas cujo para a Guiné nunca cheguei a ir para a Guiné. Lá foi uma confusão talvez, que não cheguei a ir para a Guiné. Depois tive não posso explicar, talvez aí 2 anos, pronto, aqui ao dia de fora, trabalhar então para esse tal senhor, e era outro senhor aqui embaixo também, Sr. Cássio Santos Cruz, que eu propriamente também lia todas sextas e sábados, e que quartas e quintas ficávamos em casa para fazer o nosso trabalho, eu e os meus irmãos. Tínhamos depois aqueles dias já organizados. Até que depois, quando eu pensei em casar-me, a minha mulher também era aqui de Torres, surgiu o caso que, pronto, casámos, fiquei a trabalhar em casa dele, também precisamente com os mesmos dias que estava estipulado. Ele propriamente, recordo-me de haver um ano de muito vinho, que o vinho não ficou a 100%, ele foi o primeiro carro que apareceu cá na aldeia, ele foi buscar um engenheiro para coisar o vinho, para analisar o vinho, analisou o vinho, depois da vinho analisar, houve ali um dia santo, não sei se foi perto do Natal, não posso explicar ao certo, que o engenheiro disse que nós tínhamos de mudar o vinho, espetar-lhe uma percentagem de água, porque o vinho ficou muito doce, não desdobrou, e depois meter-lhe um X de água, meter-lhe uma percentagem de ácidos de tratamento, para o tratamento da água, e eu é que era propriamente quase o capitão. Pronto, era eu que era mais ou menos o responsável, ele dava as ordens e a gente fazia o serviço. Tinha já a bomba, bomba já manual, pronto. E assim foi o princípio da vida. Casei-me passada depois de vida à tropa, não posso explicar bem ao certo. Eu casei-me em 61
eu logo fiz 59, princípios, depois fiz 59, propriamente acabei a tropa, vinha, naquele tempo a gente vinha para casa com com as licenças dos artigos XX, se fosse preciso, propriamente, éramos outra vez chamados, e cujo, como acabei de dizer, nunca fui chamado, e depois casei-me. Depois casei-me, comecei a trabalhar, como acabei de dizer, lá na casa dele, e na casa de, como era hábito, também deste senhor aqui embaixo, até que veio um senhor que era muito conhecido e era a idade do meu filho do pai, que conhecia o meu filho do pai e lá entrou, que era aqui de Pedreira Vilarinho, mas vivia em Trás-Montes. Esse tal meu pai tinha um filho, qual foi o futuro desse filho, que era eu. E eu disse, será que ele não queira vir e trabalhar para o ouro? Ele perguntou e um rapaz, por jeito, não posso explicar bem ao certo, sei que ele depois contou-me essa história. E então surge que ele disse-me, ele então disseram, olha, não sei, ele está casado, ele é que tem de resolver, já não é o pai. Surge que ele escreve uma carta dizendo se queria ir trabalhar com o negócio. Bom, e eu viro para a minha mulher e disse, o que é que tu dizes? Eu não te retiro nem te influencio. Pronto, surge então o caso que depois, propriamente, eu escrevi-lhe uma carta e expliquei-lhe que não tinha dinheiro, tinha-me casado há pouco tempo, tinha comprado uma carroça e um boi para o trabalho, não tinha dinheiro, não sabia quais eram as condições de estar por aí fora. Mas, propriamente, isto já tinha sido, pronto, já tínhamos feito as colheitas do vinho e das batatas, que a gente semeava, e viro para a minha mulher e disse, olha, já não vou, nós já temos propriamente a vida começada, olha, já não vou. Mas, propriamente, ele manda-me uma carta que já ia tratar da mala para eu ir trabalhar. Eu fiquei assim depois um bocadinho para lhe dizer que não, era um bocadinho chato. Pronto, lá fui eu. Mas era venda ambulante, era terra em Sim, terra. vender ouro ambulante. Ele tratou da mala, chegámos lá, tivemos ali 3 dias a explicar-me e tal, por aí fora. Escreve-me lá num papel para eu dar a volta àquelas aldeias e tal. A feira lá era em Torre na Chama. Havia a feira no dia 5 e dia 17. Eu no dia 4, eu saía no dia 18, quer dizer, depois estive todo ali os dias que me acabei de dizer, para de facto pôr-me ao par do negócio e escrever-me um papel para ir dar as voltas até do dia 19 até o dia 4. Dia 4 regressava, o patrão tinha lá propriamente os anexos muito bons, já bem preparadinhos para nós, e surge o caso que lá vou eu, mas quando eu vou a primeira vez, aquilo era basta ser Trás-Montes. Eu ia de comboio. Ia de comboio? Se apanhava aqui o comboio em Melfores, até havia pronto, a gente tirava o bilhete e agarrado ao bilhete podíamos levar a bicicleta no comboio. Íamos, chegávamos ao Porto, mudava e ia virado, pronto, na linha pronto, do norte, do Tua, por aí fora. Até Barca d'Alva metíamos na linha estreita virada a Bragança. Mas a gente fazia daqui às 5 horas, chegava lá por volta, propriamente chegávamos lá para 2, 3, 4 horas da tarde. Era um dia inteiro. Surge que, pronto, passado uns anos eu comecei a comprar a mala por minha conta. Você também continuava a vender lá em Trás-os-Montes ou veio para aqui? Não, lá. Comecei lá porque depois eu propriamente comecei, mas eu depois distanciei-me de onde vivia o patrão, talvez uns 100 km. Ele em Torre chama eu depois passei para Izeda, perto de Mioso. Eu comecei a fazer feiras, comecei a preparar-me, ao fim eu estabeleci-me em 67, em fevereiro de 67. E propriamente como andava, pronto, com o entusiasmo de me estabelecer, propriamente a gente fazia tudo por tudo, não é? O que acontece é o seguinte, é que propriamente até, pronto, comprei o ouro, comprei tudo, mandei fazer tudo em ordem e
o médico, vou ao médico, senti-me mal disposto, vou ao médico, o médico vai-me dar com a tensão muito baixa. E não me deixou ir para a volta, sem propriamente me restabelecer um bocadinho de serviço de atenção. Pronto, demorou aqui talvez uns 15 dias, disse, pronto, agora já podes ir para a volta, mas tem cuidado. Quando fizeres feiras qualquer coisa, comes sempre umas sandes já a mais ou menos horas certas. Pronto, eu comecei a fazer feiras, comecei a gostar e vi que de facto era muito, pronto, mais vantajoso que propriamente aqui, a trabalhar no campo. Passado aí em 69, propriamente o meu pai teve um problema e faleceu. Mas antes de ele falecer, eu já tinha destinado, já tinha combinado com a mulher para ir lá me ajudar a fazer feiras. Pronto, arrendei casa. Depois de arrendar a casa propriamente, levei para lá, o meu filho mais velho já foi para lá para a segunda classe. E o mais novo acho que só tinha 3 anos quando para lá foi. O que acontece é que estávamos a trabalhar até já muito bem. Veio 25 de Abril e a minha mulher não gostou por um motivo de ladroagem, ciganada e tudo mais. E depois, mas antes disso, até tivemos propriamente, na casa que arrendámos, tivemos um incêndio. Só consegui salvar os filhos e as malas. Até propriamente ainda me arderam uns 14 ou 15 relógios de fregueses, pronto. O que surge é que propriamente eu depois comprei a casa ardida e construía. Então, Isto antes do 25 de Abril. Quem nos fornecia ouro? Não, eu estabelecia-me aqui com portugueses. Estabeleci-me aqui com o Sr. Amadeu Batista, que já faleceu há uns anos. Depois o Sr. Amadeu Batista passou propriamente para o empregado, tinha lá um empregado, um tal guarda-livros, que era aqui de Pedreira de Vilarinho, já ia ter com ele. Depois eles propriamente começaram a reduzir o sortido. Eu propriamente comecei-me a ligar a um professor de Gaia, os Afonso e Afonso. E depois comprava, propriamente eu precisava, telefonava ou mandava uma carta e eles mandavam por correio. Outras vezes esses Afonsos de Gaia tinham aqui um escritório em Cantanhede, que nos dias de feira vinham aqui, e propriamente nessa altura eu vinha cá abaixo. Depois do 25 de Abril, propriamente não gostei, vendi a casa que tinha construído e fiz aqui uma casa nova. Viemos para baixo, agarrámos um bocadinho, nessa altura, os aveiros que me deixaram, as vinhas e terras propriamente, dei-as a quem as pudesse fazer, que isto propriamente foi até ao meu irmão, e comecei, pronto, viemos para baixo, ele deixou-me a fazenda, a minha mulher continuava a ir e eu ia lá fazer as feiras. Atrás dos montes. Nessa altura já tinha motorizado. Não fazia feiras aqui mais perto? Ora bem, porque aqui havia muito mais concorrência. Havia muito mais concorrência lá própria. E não tenho a certeza, embora aqui se vendesse mais, mas como estava lá mais habituado, depois mais tarde eu ia lá fazer as feiras. Quando havia feiras mais anuais, que propriamente era que se vendia mais, a minha mulher, a mulher faleceu, já vai fazer 2 anos agora em janeiro. Propriamente tínhamos já uns transportes muito melhores, apanhava aqui a carreira, quando fosse às 2 horas, 3 horas estava em Zeda, de manhã. E quando propriamente ela precisava de vir para baixo, apanhava propriamente lá a carreira lá em Zeda mesmo. Quando chegava aí 1 hora estava em Coimbra. Depois apanhava outra carreira até aqui, até ali à Cambarneira, e pronto, íamos, ela ia vastas vezes lá mesmo na carreira e tudo mais. O senhor ia e vinha? E eu vinha mais motorizado, ela ia mais na carreira. Mas em 71, antes de ter o incêndio, já tinha comprado também carro. Já tinha comprado carro. O carro depois era muito mais fácil, não é? Claro, muito mais fácil. Propriamente, quando as feiras eram mais as coisas, eu vinha cá buscá-la, ou de qualquer maneira, pronto. E depois as estradas também melhoraram muito, e se fez a vida. A gente temos sempre tendências a puxar para a nossa aldeia. Depois, também no caso de regressarmos mais à nossa aldeia, foi quando o negócio começou mais a fraquejar, devido, pronto, nem só a concorrência, o pessoal também migrou mais, e não havia tanta gente, e andávamos muito mais parecidos na questão de gatunos. Até que andei, depois também tive de fazer umas operações às germes, tive propriamente também fazer uma operação à anca e tudo isso, e até que chegou
ao fim de eu acabar com o negócio. Eu tive o negócio até 2009. Pronto, sempre ganhámos algo mais do que ia andar na agricultura, não é? Voltou para a aldeia depois do 25 de Abril. Acha que houve aqui algumas mudanças ou não? As mudanças, pronto, como é dizer, agarrei-me mais um bocadinho à fazenda, vinha propriamente, eu estava aqui 4 ou 5 dias, também já tinha trator, amanhava as vinhas, a minha mulher também já sabia lidar com o trator, que ela depois mais tarde até tirou a carta. Quando vinha cá abaixo, andava, como se costuma dizer, andava sempre a correr para tornar outra vez para o negócio. Primeiro, foi até propriamente, nos primeiros anos, a minha mulher até propriamente é que se alistou-se em meu nome, ali na cooperativa, na adega, ali em Vilarinho de Beiro, que depois mais tarde deu bronca, que ainda lá me ficaram a beber uns 2, 3 anos. Depois, na Sograp, e levava as uvas todas para esses organismos. Até que mais tarde, propriamente, agora não posso explicar bem ao certo, quando acabei o negócio, fazia depois então propriamente, dediquei mais um bocadinho à agricultura, e mais tarde a mulher dá-lhe um AVC. Vai para Coimbra, verificaram que de facto que os medicamentos não estavam já a atuar, visitaram novos medicamentos, mas eu com o receio de repetir, porque havia-se muitos casos, né, que eu então disse para a mulher, olha, era nós entregarmos aos filhos, propriamente, fiz escritura, exceto para casa e o quintal, é que propriamente ficamos. Vai fazer agora 2 anos, que ela também sofria muito, como acabei de dizer, do coração, artrite reumatoide, e pronto, morreu. De festas que havia, de as festas propriamente eram as festas anuais, eram quase sempre 15 dias depois da Páscoa, que ainda hoje se consideram. Era a festa da Senhora do Desterro e havia sempre 3 dias. Agora já não é, porque já só é só um dia e pouco. Agora mais tarde não, porque pronto, há menos gente e não havia tanto, pronto, o pessoal não ia, gostam mais das discotecas, de um lado, não sei, não posso explicar. Sei que de facto que as festas não eram tão animadas. Propriamente havia os bailes, mas agora ultimamente os bailes, pronto, já não era para nós, bem entendido, depois está claro, mas até que os bailes acabaram, pronto, as festas, havia estas festas, as visitas das aldeias. Ora bem, pronto, era a festa religiosa, havia a música o dia inteiro, fazia a rolada delas, como se costuma dizer. Depois havia a festa religiosa, que era a procissão, dava a volta à aldeia. Depois à noite havia sempre um baile, um conjunto, e havia propriamente, durante a segunda e terça-feira havia sempre um gaiteiro, e à noite outra vez um outro conjunto. Isto há anos atrás. Agora, ultimamente, já não se fala na segunda e na terça-feira. É só festa propriamente da igreja, e vem a música o dia, agora até propriamente, como as músicas, pronto, são mais um bocadinho dispendiosas propriamente, era só uma banda, depois à noite então há um conjunto, então, que é que se tanto a chafana como o leitão. Chafana e leitão é os pratos... É, quase sempre, não é? É sempre propriamente, ainda hoje aqui a bairrada é sempre o leitão. Se vamos olhar bem ao que se comia, hoje até propriamente se come-se quase até aos domingos e tão mais. Embora nesse dia houvesse mais a família, e havia pronto, mais os doces que as senhoras sabiam fazer. Os doces eram aqueles doces tradicionais que as senhoras fazem em casa, não é? Mas não se ia à pastelaria. A pastelaria, quando um fazia anos, propriamente lá iam buscar um molecozito, qualquer coisa, do resto eram as senhoras que faziam em casa. Eu, propriamente, ainda hoje, faço em casa muita vez gelatina para mim. De vez em quando, não é todos os dias, pelo amor de Deus, não é? Às vezes me apetece, quando tenho um bocadinho de bagagem, pronto. Como é que passam os seus dias? Olha, os meus dias, propriamente, tenho o quintal e semeio uma batatas, é quase sempre meio saquito de batata, que serão à volta de 12,5 kg que a gente compra de fora, para ficar, pronto, para semear no quintal. E faço o quintal, semeio um feijãozinho, tenho propriamente um filho ali embaixo, que ainda ontem lá veio buscar batatas, que eu semeio, não só para mim.
É para os filhos também. Exato. E acontece que lido muito o quintal. Tenho também lá laranjeiras, tenho vários frutos. Eu domingos vou à missa, venho para a praça, se não for para comprar alguma coisa, ao menos passear um bocadinho, por causa não está parado. Depois temos a missa, temos lá a igreja em Vilarinho. Aí vai lá à missa também. É a missa, depois venho para a praça e venho para casa. Aos domingos, quando tenho esse meu filho, que propriamente trabalha no supermercado em Cantanhede, e aos domingos, quando ele trabalha propriamente à parte da tarde, pega às 2 horas, eu vou lá comer mais eles. E assim, vou lá muita vez, até à semana, vou lá comer e tudo mais. Lembra-se quando é que houve televisão? Olha, eu não posso explicar, mas eu já tinha saído da escola. E sei que havia ali a televisão ali em Poutena. E nós, rapazolas, bicicleta, lá íamos nós à Poutena ver a televisão. Pronto, naquela altura não havia cerveja nada, às vezes lá comprávamos uns rostadecositos e outras vezes até havia o pirulito, nunca me esqueci o pirulito. O pirulito era, pronto, é tipo de uma gasosa, só que vinha num frasco, numa garrafinha de propriamente de vidro e tinha espécie de uma esferazinha onde se carregava Isso aí. a esferazinha dentro, é que dava o gás e dava o líquido. Não havia cerveja, e a cerveja que havia não era bem nas aldeias. Era vinho só. Exato. Depois, quando eu fui para a tropa, já se via uma cervejazita, e, propriamente, como acabei de dizer, era impedido, e depois era pedido um capitão, ele tinha uma filha que era professor de liceu, e mandava muitos recados, propriamente, para isto voltando um bocadinho atrás. Para ir a recados a colegas dela e tudo mais. Ele dava dinheiro para o elétrico. Eu batia com o Embrapé e deixava o dinheirito para ver qualquer coisa. Porque a gente da tropa não via dinheiro. E era assim. E como eu acabei de dizer agora, propriamente, estou em casa. Faço o serviço de lá do quintal. A aldeia, propriamente, lembro-me da gente ir muito ali para a Lagoa, as enguias. Aqui a aldeia era propriamente muito parada. Não era só aqui a aldeia, era o geral aqui na Via do Campo. Que era só Via do Campo, então aos domingos propriamente entretinha-se, juntávamos uns com os outros, depois até antes de ir para o negócio, voltando um bocadinho atrás, a gente juntávamos uns já quando éramos casados, juntávamos uns 3 ou 4, ou até 5 ou 6 homens, passávamos o dia aqui uma loja tinta, comprávamos amendoinzitos, íamos à minha casa, bebíamos um tinto, íamos à casa que ele bebíamos outro tinto, isto para passar, pronto, porque não havia outro divertimento. Naquele tempo não havia televisão, eu só depois de ir para Trás-Montes, quando houve um campeonato que não me posso recordar, mas talvez já depois, em 72, 73, é que eu comprei a televisão. Eu acho que a aldeia que não está a aumentar muito, embora o povo seja unido, mas sim, com agora propriamente, com este diploma que agora deram da aldeia de Portugal, está-se propriamente já muita gente a comprar aqui casa. Pronto, e acho que o pessoal é menos, porque a gente agora quase nem vê o pessoal, não é? Porque o pessoal tem um emprego, é para emprego, e não conversemos como era antigamente, porque agora o pessoal entretém-se mais, cada um na sua vida. Olha, eu fico em minha casa, não vejo o que se passa cá na aldeia, não é? Embora tenha propriamente, tenho lá uns vizinhos que de vez em quando falam, então, não, está tudo bem, está isto, está aquilo, pronto, e falamos e tudo mais, mas eu não meto na vida dos de fora, nem, eu propriamente passo o meu dia, propriamente no meu quintal, pronto, faço o que tenho a fazer dentro da minha casa. Agora as pessoas convivem menos do que antigamente. Não, pois, ora, exato, mas muito menos. Bom, eles conviverem menos, eu não quero dizer que não seja, deve ser mais da Covid-19 que veio perturbar isto um bocadinho, não é? Porque dá-me a impressão que Torres está numa fase talvez de desenvolvimento. Ora bem, cá em Torres, temos aqui uma zona vinícola de vinhas, muito boa, temos a lagoa que propriamente já se perdem lá uns bons, pronto, já se fazem lá uns convívios, propriamente já temos
ali próprio da Cuba, também propriamente já estão a embelezar ali um parquezinho. E mais propriamente ver os vinhedos e ver também ali a lagoa, que é uma coisa que é um largo que cria lá muito peixe, carpas, e propriamente vem para ali muita gente pescar. E vai entendido, quanto mais gente a gente sentir cá na aldeia, Tanto melhor. mais tranquilos ficamos, não é? Sim, é sempre bom.